Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a mais uma aula de gerência de suprimentos. Na aula passada, nós passamos para vocês uma resolução de uma pesquisa, onde eu pedi para vocês fazerem um procedimento ou um fluxo, tá? Para critérios de aquisição para o material, para o suprimento tijolos cerâmicos. Então, eu trouxe aqui para vocês um método, né, uma maneira de como fazer esse procedimento, tá? Na verdade, nós já montamos um fluxo e agora a gente vai montar um pequeno procedimento para vocês terem noção de como que funciona dentro de uma obra, tá? Então, nós temos aqui o primeiro critério é especificação para compra. Então, essas especificações, como nós vimos na aula passada, nós precisamos especificar, descrever tudo que aquele suprimento precisa para que ele seja adquirido dentro da obra. Então, a primeira coisa que nós temos que informar é a quantidade, que vai ser baseada nas informações, né, que vão ser encaminhadas pela obra ou pelo departamento de compras, pelo engenheiro, pela equipe de engenharia. Então, a gente precisa saber a quantidade e também o tipo. Ele é um tijolo de 8 furos, é um tijolo de 6 furos? Qual que é o tipo de tijolo que vocês vão ter que especificar no procedimento para poder ser adquirido? É o tijolo maciço ou não? As dimensões, quais as dimensões desse tijolo que vocês precisam fazer o pedido, tá? Então, todas essas especificações precisam ser descritas no procedimento para que uma pessoa que esteja à frente da compra descreva todas as características daquele insumo, daquele suprimento para que ele seja comprado. Aí o segundo critério que nós utilizamos, né, e que nós descrevemos no procedimento, é o critério de amostragem. O que é isso, professora? A gente precisa saber qual é a amostragem para a gente poder fazer a validação na hora do recebimento. Então, para nós, né, nós descrevemos aqui no nosso procedimento, cada caminhão entregue na obra será considerado um lote. Então, por exemplo, se chegarem 2 caminhões, eu vou ter que fazer verificação nos 2 lotes, porque cada caminhão eu estou considerando que seja um lote. Outro requisito é o requisito de verificação. Nesse procedimento, nós temos que descrever quais são os requisitos, quais são as informações que quem vai estar lá na entrega, no recebimento, vai ter que observar para poder aceitar esse suprimento tijolo cerâmico. Então, ó, primeira coisa que ele vai olhar e conferir é a quantidade. Ou seja, vai contar os tijolos, ele vai multiplicar a quantidade na vertical pela quantidade na horizontal, e aí ele vai ter o número de fileiras também que vai ser multiplicado, ele vai ter um número de tijolos para ele poder ver se o que foi solicitado é o que foi entregue, ou seja, se a quantidade que foi solicitada é a quantidade que está sendo entregue. Outra situação que ele vai verificar é a verificação visual, vai verificar se há trincas, né, se tem peças quebradas, se tem muitos tijolos com superfícies irregulares, né, deformações nas peças do suprimento, e também se há não uniformidade de cor, se tem, né, diferença na tonalidade desses tijolos. Então, ele tem que ser analisar, tem que analisar, né? Então ele vai ser essa verificação vai ser realizada durante a fase de descarregamento dessas peças, né? Dessa amostragem que seria um lote. Um quarto requisito é o que? O método de inspeção. No procedimento, nós precisamos descrever também como essa pessoa que vai estar lá na entrega, no recebimento desse material, quando chegar esse lote, né? Vamos colocar que tenha um lote, um caminhão que nós especificamos lá nos primeiros itens. Essa pessoa, a partir do momento que ela receber esses tijolos, primeiro, como a gente falou, vai fazer a contagem para saber se a quantidade está compatível com a quantidade que foi solicitada, ela vai analisar a tonalidade, né, no tom das peças, dos tijolos, ela vai analisar a questão da planicidade, se tem diferença nas medidas, e aí ela vai utilizar qual método de inspeção, né? Então, primeiro, vai ter a contagem dessas unidades,
Ela vai ver visualmente se tem trinca, se tem muitas peças quebradas e se tem superfícies irregulares. Vai verificar também as dimensões com trena metálica. E aí uma observação: se os fornecedores de cerâmica também participarem de programas de qualidade, eles serão dispensados das verificações das dimensões. Por quê? Porque lá na participação dos programas de qualidade, né, por exemplo, a gente falou de PSQs, Programas Setoriais da Qualidade, todas as empresas recebem fiscalização, auditoria e passam por ensaios, os seus produtos passam por ensaios. E esses ensaios, eles atestam que a empresa, o fabricante, está atendendo os requisitos mínimos, né, de desempenho e qualidade. Então, se a empresa, o fornecedor, participar de programas de qualidade, então não precisa ter essa verificação das dimensões. Porém, é válido essa contagem, né, das unidades e também a questão visual. E aí nós temos também quais são os critérios de aceitação. Então, chegou na obra, você verificou um lote, você percebeu que existe muita quantidade de tijolos quebrados, tijolos com trincas, então a gente viu aqui, vê aqui alguns critérios de aceitação para orientar a pessoa que vai estar lá na linha de frente recebendo esse material. Primeiro, se houver diferença na quantidade, tem que anotar no verso da nota fiscal e as mesmas deverão ser informadas ao fornecedor para reposição ou até mesmo um desconto no pagamento, né? Segundo, rejeitar os blocos que apresentarem defeitos no ato da descarga, separando-os do lote. Então, rejeita, separa, identifica e também comunica ao fornecedor. Rejeitar o lote caso sejam encontrados 8 ou mais blocos defeituosos entre os 24 verificados. Então, aqui está pedindo para verificar 24 lotes, e se 8 ou mais blocos defeituosos dentre os 24 que foram escolhidos aleatoriamente nesse lote, tem que ser rejeitado o lote. Aceitar o lote caso seja encontrado até 4 blocos defeituosos na amostragem que vocês pegaram de 24 tijolos. Então, assim, esses critérios de aceitação são para orientação de quem está na linha de frente recebendo esse caminhão para que previna o recebimento de um lote que esteja com muitas peças defeituosas, tá? E aí nós temos uma questão 6, né, que são as orientações para armazenamento e também para identificação. Então aqui fala o seguinte, que os blocos, né, os tijolos, deverão ser armazenados em pilhas não superiores a 2 metros de altura e, de preferência, próximos ao local de transporte. Segundo, não estocar em local sujeito à umidade excessiva ou em lonar em dias chuvosos, né? Terceiro, no caso de armazenamento em lajes, verificar a capacidade de resistência para evitar sobrecarga, considerando que vai ser armazenado ali, né, um grande empilhamento. A identificação dos tijolos na obra deverá ser feita através de placa, escrita no tamanho adequado, para que todos possam ver a identificação daquele lote, né, daquela quantidade armazenada. Colocado em um ponto visível, especificando o tipo e dimensão dos tijolos, porque existem diferenças, principalmente se for alguma coisa na parte, algum material estrutural, né? Por exemplo, os blocos cerâmicos estruturais, eles têm resistências diferentes, então eles devem ser armazenados com placas identificando conforme sua resistência, tamanho, tipo. Todas essas orientações são para preservar o material dentro da obra até o momento que ele vai ser aplicado. Então, nós temos aqui, que uma boa gestão do suprimento resulta na redução do desperdício e também numa economia na obra. Então, a gente pode ver aqui, pilhas acima de 2 metros, e a gente pode ver nessa segunda imagem aqui inferior, como fica, né, a questão do desperdício. A gente observa aqui, várias peças quebradas que não vão ser utilizadas, tá? Que geram aí um custo maior, né, e um volume de resíduo sólido na obra. Aí, pessoal, nós vamos entrar no sistema de qualificação de empresas de materiais, componentes e sistemas construtivos, que é o famoso SIMAC. Eu não sei se vocês já conhecem.
A não conformidade técnica de materiais, tá? Ou seja, dos suprimentos, os componentes e suprimentos da construção civil, resulta em habitações e obras de baixa qualidade. Ou seja, se você recebe um material, um suprimento, sem orientação no recebimento, na compra, com baixa qualidade, vai afetar nessas habitações também de baixa qualidade, que vai também influenciar na vida do cidadão, né, nas empresas e também no meio urbano como um todo. O desperdício, baixa produtividade, poluição urbana e também déficit habitacional fazem parte de um cenário brasileiro, todos nós sabemos, e que o SIMAC propõe transformar em parceria com o poder privado, o setor privado. Atualmente, existem materiais, insumos organizados em programas setoriais da qualidade, os famosos PSQs, que ultrapassam o índice de 90% de conformidade, promovendo um cenário de crescente isonomia competitiva no setor da construção civil. Com a implementação desses programas setoriais da qualidade, os PSQs, alguns segmentos já atingem níveis próximos a 100% de conformidade. Nós vamos explicar um pouquinho mais para frente sobre isso. O Programa Setorial da Qualidade é um programa de adesão voluntária de indústrias, né, de suprimentos, que reúne um conjunto de atividades desenvolvido por entidade representativa de um determinado setor da construção civil, envolvendo apoio ao aprimoramento da normalização técnica brasileira e o combate à não conformidade técnica dos produtos do suprimento materiais. Empresa qualificada no Programa Setorial da Qualidade fabrica, importa e distribui os produtos-alvo em conformidade com as especificações técnicas normativas e com os demais critérios de qualificação estabelecidos pelos PSQs, em todas as suas unidades e filiais. Então, por exemplo, indústrias de tijolos, vamos falar assim, indústrias cerâmicas. As indústrias cerâmicas fazem adesão voluntária ao PSQ Cerâmica, tá? E a partir do momento que ela faz essa adesão voluntária, ela começa a fazer a fabricação, a importação, a distribuição de acordo com as regras normativas desses programas setoriais da qualidade. E ela faz a fabricação dentro de normas técnicas e também passa por ensaios, por auditorias que são baseadas nas normas técnicas e também nas regras do setor PSQ, do material, do insumo que ela fabrica. Então, todas as suas unidades e suas filiais precisam atender às regras e os requisitos do PSQ do material que ela produz, que ela fabrica. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, é um quadro retirado do Ministério das Cidades, dos programas setoriais da qualidade, o PSQ. Então, nós temos aqui, ó, vários insumos, vários materiais. Então, a gente tem aqui, ó, aparelhos economizadores de água, índice de conformidade 89%, argamassa colante 94,60% de conformidade, barras e fios de aço. Todos os fabricantes que participam do PSQ barras e fios de aço fazem os ensaios e produzem as barras e os fios de aço de acordo com as normas, e todas elas estão qualificadas, ou seja, tem um índice de conformidade de 100%. Aqui eu tenho, ó, bloco cerâmico, 50,20%. 50,20% significa que todas as empresas que participam, né, as fabricantes, as indústrias que participam do PSQ blocos cerâmicos, 50,20% delas atenderam com os ensaios de desempenho do seu produto, só 50% dessas indústrias atenderam o índice de conformidade estipulado pelo PSQ Cerâmica. Aí nós temos, ó, blocos vazados de concreto com função estrutural e peças de concreto para pavimentação. De todas as indústrias que encaminharam produtos, que fazem os ensaios, 90,60% estão em conformidade. O cimento, nós temos aqui, ó, 99% de índice de conformidade. Barras e fios de aço, como eu falei para vocês, 100% de conformidade. Argamassa colante, 94,60% de conformidade. Então, todas as indústrias que participam voluntariamente do PSQ Argamassa Colante encaminham seus produtos para os ensaios, para os laboratórios, para as auditorias, e elas
tem aí um resultado de 94,60% de índice de conformidade. Aqui eu trouxe para vocês também um resumo que o site do Ministério das Cidades informa, um resumo executivo da argamassa colante. Então, o objetivo principal é elaborar mecanismos específicos para garantir a conformidade com as normas brasileiras das argamassas colantes industrializadas fornecidas aos usuários da construção civil, que são destinadas ao assentamento de placas cerâmicas, pois observa-se a de alguns fabricantes que produzem argamassas colantes industrializadas em não conformidade. Então, o objetivo principal é criar esses mecanismos, especificar todos os requisitos mínimos para que as indústrias de argamassa colante fabriquem os produtos, né, de forma que atendam aos requisitos mínimos. Então, nós vimos aqui, ó, no item anterior, que das indústrias que participam voluntariamente para argamassa colante, 94,60% que atendem, né, esse índice de conformidade. Então, nós vimos que alguns fabricantes produzem argamassa colante industrializadas em não conformidades. E também temos que considerar as empresas que não fazem parte do PSQ. Então, desse número de 94,60 são as empresas que se inscreveram voluntariamente para esse programa setorial da qualidade. E ainda não são consideradas as indústrias que não fizeram adesão, não aderiram, não se apresentaram voluntariamente para expor o seu processo de industrialização e fabricação. Então, a gente tem ainda muitas empresas industrializadas, né, muitos produtos industrializados de empresas que não estão em conformidade com a fabricação do seu produto. E aqui, ó, existe, portanto, a necessidade da verificação da representatividade dos requisitos de desempenho atualmente estabelecidos na norma de especificação deste produto, que é a NBR 14081. E reprodutibilidade dos métodos de ensaio atualmente propostos na referida norma. Então, significa que todas as empresas que fizeram adesão voluntária ao PSQ Argamassa Colante atendem, né, 94,60% atendem essa norma, as especificações dessa norma. E aí nós vemos aqui, ó, né, uma tabela que é a quantidade de ensaios laboratoriais que foram realizados no ano de 2014, tá? Pela Tecnologia e Qualidade de Sistemas de Engenharia Limitada, a gente vê ali embaixo. Então, os requisitos são ensaios em tempo aberto de 15 e 20 minutos, resistência de aderência com cura normal, resistência de aderência com cura submersa, resistência de aderência com cura em estufa. E aí a gente vê aqui que das empresas participantes, nós temos aqui as empresas que participaram desses ensaios. Então, por exemplo, eu posso ter empresa que participou desse primeiro ensaio, e aí eu tenho empresas que não quiseram participar, né, desse segundo, nem do terceiro, e outras empresas que participaram dos três, tá? Então, nós temos aí que empresas participantes em cada ensaio. E empresas não participantes, nós tivemos aqui, ó, empresas que não participaram dos ensaios. Então, nós podemos ver que aqui temos uma somatória das empresas que participaram em todos os ensaios, que são os requisitos de acordo com a norma. Aí eu tenho aqui um resumo executivo também para vocês verem do PSQ Bloco Cerâmico, que é o PSQ-BC, que objetiva assegurar a implantação de mecanismos específicos de combate à não conformidade na fabricação e também nas revendas dos produtos caracterizados como blocos cerâmicos para alvenarias, garantindo por meio desse PSQ a adequação às normas técnicas brasileiras que fixam as condições exigíveis no recebimento desses produtos. As proposições e ações constantes no PSQ dos blocos cerâmicos visam ainda, tem como objetivo, o aprimoramento e a padronização dos produtos e serviços deste setor, sendo a sociedade civil como a principal beneficiária dessas ações. O programa tem como meta alcançar a conformidade dos produtos de blocos cerâmicos, mesmo em razão da fragmentação e do caráter heterogêneo do setor. Então, do bloco cerâmico ainda vai além, prevê padronizar para que todas as indústrias produzam um bloco cerâmico padrão, ou seja, se você for no Nordeste, se você for na região Sul, se você for na região Centro-Oeste,
o que é para acontecer, para se encontrar indústrias que fabricam blocos cerâmicos e as mesmas características e requisitos de qualidade que você encontrar num bloco fabricado lá no Nordeste, tem a mesma característica, a mesma especificação de um bloco fabricado na região Sul, na região Centro-Oeste e assim sucessivamente. Então, o intuito do PSQ bloco cerâmico, além de atestar a qualidade dos blocos produzidos pelas empresas que aderiram voluntariamente, eles também estipulam a padronização dos procedimentos de fabricação, tá? E fornecimento desse produto, desse insumo. Aqui eu tenho uma tabela também para apresentar para vocês do PSQ para blocos cerâmicos, que é o indicador de conformidade das empresas. Então, nós temos aí dois levantamentos. O levantamento de empresas aderidas, que são empresas que está na cor preta, e as qualificadas, que estão identificadas na cor vermelha. Mas, professora, o que é empresa aderida, o que é empresa qualificada a esse programa? A empresa qualificada é a empresa que participa do PSQ, do Programa Setorial da Qualidade, né, do insumo, do produto que ela fabrica, no caso aqui é o bloco cerâmico, e que atende aos critérios para qualificação que são apresentados nos documentos do PSQ, né, do bloco cerâmico. Então, assim, o Programa Setorial da Qualidade de determinado insumo, ele cria documentos que são baseados nas normas, com outros requisitos, além dos requisitos normativos, tem outros requisitos de boas práticas de fabricação daqueles produtos. Então, eles fornecem para as empresas que são inscritas voluntariamente alguns requisitos normativos e os requisitos de boas práticas que têm que ser seguidos durante a fabricação do produto. Então, quando uma empresa ela adere ao programa e ela se torna qualificada, significa que os produtos que ela fabricou conseguiram atender a todos os requisitos, tanto os normativos quanto também os requisitos declarados pelo grupo, pelo Programa Setorial da Qualidade daquele produto. Então, aqui como eu falei, ó, empresa qualificada é empresa participante do PSQ, do produto que ela fabrica, e que atende os critérios para qualificação apresentados nos documentos do PSQ, e que fabrica e comercializa o produto, no caso aqui blocos cerâmicos, em conformidade com os requisitos especificados na norma. Empresa qualificada, ela participa do programa setorial, né, e atende os critérios, e são referências para o mercado na construção civil. Por quê? Quando você conta de uma empresa que participa do PSQ, do produto que ela fabrica, no caso aqui blocos cerâmicos, ela se torna uma referência, porque você tem garantia do produto que ela está fabricando, você tem garantia de que o produto que ela fabrica, o insumo que ela fabrica, o suprimento que ela fabrica, passou por testes, passa por teste todo ano, passa por auditoria, o processo de fabricação, e aí você tem uma garantia de que aquele insumo, aquele produto que você está adquirindo para sua obra, é um produto que foi testado, que foi validado. Então, a empresa que fabrica é uma referência no mercado da construção civil, porque ela avalia os produtos de forma sistemática, ou seja, todo ano, para ela garantir a permanência dentro do Programa Setorial da Qualidade, ela precisa fazer esses testes, esse controle no processo de fabricação, essa validação do produto dela. Então, ela faz, olha ali, está até escrito, ensaios regulares de acordo com as normas da BNT que são vigentes. Então, vocês lembram lá no início da aula, quando a gente falou sobre o procedimento do tijolo cerâmico, que tem lá critérios, né, de aceitação, critérios de validação e recebimento? Lembra que tinha uma observação falando que se a empresa fornecedora participa de um PSQ, ela pode ser dispensada, o produto pode ser dispensado de uma validação durante o recebimento na obra, com relação à qualidade, a medidas, a medida, a tonalidade de queima. Então, por que pode ser dispensado? Porque quando a empresa participa de um PSQ, você já sabe que aquele produto que ela fabrica tem um certificado de qualidade, passa por ensaios, né, amostragens da fabricação por meio de ensaios regulares. Então, por isso é dispensado. Eu tenho aqui, ainda fornecido pelo site do Ministério das Cidades,
dentro do relatório que eles fazem, uma tabela que mostra as indústrias cerâmicas no nosso estado, aqui em Mato Grosso, que estão participando do PSQ Cerâmica, Blocos Cerâmicos, e que estão qualificadas. Então, nós temos aí em Primavera do Leste, a Cerâmica Primavera, temos também a Argiblocos aqui em Várzea Grande, temos Cerâmica Jucimeira, Cerâmica Santa Terezinha, Indústria de Produtos Cerâmicos FAAT, que é uma cerâmica em Rondonópolis. Então, nós temos aí, ó, qual é o bloco que ela aderiu ao PSQ e as medidas do bloco. Então, por exemplo, a primeira linha aí, a Cerâmica Primavera, ela está validando que os blocos de vedação dela, 9 por 19 por 19, são certificados e participa do PSQ. A Argiblocos, ali em Várzea Grande, ela tem 2 produtos que são validados pelo PSQ, que é o bloco estrutural. Na verdade, o estrutural são 2 tipos de blocos, né, o 14 por 19 por 29 e o 11,5 por 19 por 29. E além do estrutural, ela também tem um bloco de vedação, que é o 9 por 19 por 19, que também é qualificado, tá? E assim sucessivamente. Então, se qualquer pessoa, qualquer comprador de alguma construtora tem lá um procedimento, como aquele que a gente desenvolveu no início da aula, um procedimento que fale, que descreva como comprar, como receber. Uma das coisas que ele vai fazer, que a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, é realmente saber se essa indústria, se esse produto que ele está comprando é de uma indústria que participa do PSQ. Então, ele vai entrar no site do Ministério das Cidades, isso aqui é público, tudo isso que eu mostrei para vocês é público, além das normas que precisam ser cumpridas, tem os relatórios das empresas anualmente publicados e tem o nome das empresas que estão regularmente fazendo ensaios nos seus produtos. E aí, por exemplo, entre comprar de uma cerâmica que nem participa de um PSQ, você comprar de uma cerâmica que participa, como a Cerâmica Primavera, Argiblocos, Jucimeira, Santa Terezinha e outras como Cerâmica de Rondonópolis, você está garantindo que o produto que está entrando na sua obra é um produto que passa por certificação dentro da empresa, por validação dentro da empresa que ele é fabricado, tá? E o que é uma empresa não conforme? É uma empresa que produz os blocos ou determinado insumo, né, e que participa ou não de um programa PSQ e não atende sistematicamente a um ou mais, né, requisitos das normas que são divulgadas pelo próprio Programa Setorial da Qualidade. Então, uma empresa não conforme, ela pode ser aquela empresa que nem participa, nem faz questão de participar para colocar o seu produto para que seja ensaiado, como também é uma empresa que entra, mas que coloca o produto para ser ensaiado e esse produto não atende a um ou aos outros requisitos estipulados pelas normas e pelos documentos do Programa Setorial da Qualidade. Então, pessoal, além dos critérios especificados no procedimento que nós elaboramos nessa primeira etapa da nossa aula, é recomendado também que seja verificado se esse insumo a ser adquirido na sua obra esteja conforme com o PSQ, tá? É mais um item que a gente precisa verificar na hora de comprar, né, de fazer aí a nossa gestão dos suprimentos. Então, eu vou deixar para vocês uma pesquisa a partir do modelo de procedimento que eu vou deixar salvo para vocês, que é esse do tijolo cerâmico. A partir desse modelo do procedimento, eu gostaria que vocês montassem os critérios para aquisição do material cimento, tá? Aí vocês vão fazer uma pesquisa, e essa pesquisa vocês vão ver o que precisa ser feito para pedir, né? Ou seja, para fazer a requisição, para fazer o pedido, para fazer a conferência, o armazenamento e o critério de aceitação desse cimento na obra. Vou deixar também um formulário, esse formulário vai estar em branco só para vocês preencherem, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima aula.